Bom dia, meus anjos. Hoje, quem vai tentar passar, viu, gente? Vai tentar passar encontro da catequese para vocês, sou eu, Tereza, e a Silvana, tá? A Silvana, ela já é catequista há muito tempo, ela dá catequese lá na São José. E ela já foi até coordenadora aqui da nossa catequese. Hoje a Sueli não pode vir e nós vamos passar para vocês o encontro. Nós vamos começar, então. Se posicione num lugar quietinho, coloca a Bíblia do lado, tenta fazer assim com bastante devoção o encontro da catequese, porque é o momento de encontro com Jesus, vocês estão aprendendo. Então, tudo o que é o encontro com o sagrado requer atenção, requer carinho. Então, a gente tem que estar num lugar onde a gente tenha tudo isso, tá? Não fica no meio de todo mundo, pode convidar o papai e a mamãe se quiser, alguém para ficar do lado, mas procure um lugar onde vocês consigam acompanhar, prestar atenção, tá bom? Nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, né? Pedir que o Espírito Santo esteja presente em nosso encontro, nos ilumine, clareie a mente de vocês, para vocês se apaixonarem por essa doutrina, né? Que vocês estão percorrendo nessa caminhada de fé, essa caminhada de oração. Vamos pedir que o Espírito Santo esteja no coraçãozinho de cada um de vocês, iluminando e daqui junto com a gente também, para que a gente possa passar para vocês o objetivo do encontro. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu esqueci de falar para vocês que a Camilinha está se movimentando por aqui. Quem está aqui com a gente hoje... tem um delay. Quem está aqui com a gente hoje é a Camila, tá? Camilinha Quirino, aquela que está sempre na igreja tocando o carrom. Então, você vê, os jovens a serviço da igreja, os jovens a serviço de Deus, né? Eles estão presentes nos nossos encontros. Vamos saudar Nossa Senhora, Nossa Senhora que é tão importante na vida da igreja, né? Nossa Senhora, a mãe de Jesus, nossa mãe, e nesse mês de maio, que ela é todo dedicada a Nossa Senhora, vamos coroar ela agora com uma chuva de rosas, que se todo mundo reza junto, todo mundo coroa Nossa Senhora. Cada Ave Maria é uma rosa entregada para Nossa Senhora. Então, com bastante devoção, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, na catequese de hoje, nós vamos falar sobre a homilia que vai ser feita na missa amanhã, sobre o Evangelho de amanhã, porque é um dia muito importante para a igreja. Vocês aprenderam a semana passada com a Sueli que tivemos a ascensão do Senhor, que foi o dia que Jesus, depois de ressuscitado, ele subiu ao céu nas vistas dos apóstolos, né? Então, Jesus, vendo a grande tristeza dos apóstolos, né, depois de ressuscitado, ele permaneceu com eles por muitos dias, para Jesus ressuscitado. Presta atenção, tá? Que Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, permaneceu com os apóstolos durante 40 dias, né? E nesses 40 dias, ele viu que os apóstolos estavam tristes,
né, estavam desanimados, e ele continuou alimentando a fé desses apóstolos com tudo que ele tinha ensinado para esses apóstolos que foram que caminhou com ele durante a trajetória dele na Terra, né, ensinando a doutrina do Deus Pai. Ele notava essa tristeza muito grande no coração de Jesus, dos apóstolos. Então Jesus notava que eles ainda não estavam prontos para sair em partida, né, encaminhada para cumprir a missão. Então Jesus deixou eles recolhidinhos lá, que é como quando a gente perde alguém, né? Quando a gente perde alguém, a gente vive um luto, vive uma tristeza grande. E isso faz parte, a gente tem que viver mesmo, né? E os apóstolos perderam aquele dia a dia, perderam aquela força de ver Jesus caminhando na frente deles, ensinando, né, pregando. E eles ficaram assim, durante 40 dias, tímidos, sem saber muito o que fazer. Mas Jesus esteve constantemente com eles, incentivando eles, passando a doutrina, fortificando a fé deles. Para quê? Para que eles pudessem sair para evangelizar. Nesses 40 dias, então, é o tempo suficiente para que passasse a tristeza e desse abertura para a grande alegria de saber que Jesus caminharia com eles por todo sempre, né? Que tudo que Jesus tinha ensinado para transformar o mundo não acabaria. Então, Jesus, quando teve a sua ascensão, subiu ao céu, prometeu para eles que iria mandar para eles uma força muito grande, iria mandar para eles o Espírito Santo Paráclito, né? Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Espírito Santo, que habita em cada um de nós batizados, que mora no nosso coração e que nos ilumina para fazer tudo. Então, a Silvana vai ler o Evangelho de amanhã, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, o Evangelho está em João. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancado as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes, porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também me envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, né? Então, como eu acabei de falar, né? Esse vai ser o evangelho que o padre vai ler na missa amanhã. E abrindo um espacinho antes da gente continuar, quero falar para vocês que vocês precisam voltar a frequentar as missas, tá? Lá dentro da igreja é um lugar seguro, está muito higienizado, as pessoas permanecem com uma distância, cumprindo todas as normas, as pessoas veem a temperatura, tem álcool gel, e a gente precisa voltar aos nossos hábitos. É claro que quem se determinar a não ir, a gente entende, mas a missa da catequese de domingo, ela estava assim, faltando vocês lá. Estava com muitos lugares vazios, lugares que poderiam ter pessoas, né? Então, vocês já estão limitados a fazer tantas coisas de aglomeração, mas para vocês irem na igreja, que é um lugar completamente seguro, é como vocês saírem para ir a algum mercado que vocês necessitam alimentar o corpo de cada um de vocês e de nós, né? Se falta comida em casa,
A gente não acaba indo no mercado buscando o que a gente precisa? Então, e a missa? A gente tem que ir com mesmo afinco, ou até com mais afinco, porque a gente vai alimentar o nosso espírito, né? Alimentar o nosso espírito, a nossa alma, que é o único que vai permanecer para sempre. Lá está o lugarzinho de cada um de vocês, tá? A missa das 9, 9h30, ela é direcionada para catequese. Então, convida a mamãe, o papai, vai à missa, tá? A gente tem que ser uma igreja forte, né? Vocês precisam participar da missa, que é a maior doutrina que vocês podem receber. A maior catequese é a missa, né? Lá, quando vocês chegam da igreja, Jesus acolhe já naquele canto de entrada, naquela primeira cerimônia de entrada, Jesus acolhe cada um, abraça cada um, recebe cada um de nós, né? Depois, quando começam as leituras, né, Jesus vai ensinando o que a gente precisa para aquela semana, vai alimentando o nosso espírito com tudo que a gente precisa ouvir. É necessário alimentar o nosso espírito, a gente não pode fazer de conta que não precisa, a gente precisa muito. Depois que Jesus ensina tudo o que a gente precisa saber, Jesus consagra, né? As pessoas que já fizeram Eucaristia, além de consagrado, vão e entram em comunhão com Jesus, recebe a Eucaristia, né? Fica junto com ele. Jesus, e a Eucaristia significa eu com Cristo. Então, depois que as pessoas comungam, elas ficam inundadas de Jesus, inundadas do Espírito Santo para sair encaminhada. E depois Jesus envia, né? Quando a gente sai da igreja, no finalzinho, né? Aquela parte final da missa, Jesus envia cada cristão para formar a igreja do povo de Deus, que a igreja não é só lá dentro. Aliás, a igreja é fora. É quando a gente pega tudo que a gente aprendeu lá dentro e traz para fora, né? Traz para vida da gente dentro de casa, dentro da escola, na comunidade, quando a gente acolhe, recebe com carinho as pessoas que vivem ao nosso lado. Se a gente não fosse alimentar desse Jesus, se a gente não fosse alimentar com a missa, né, dessa doutrina de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para onde nós vamos? Né? É muito mais importante a gente alimentar o nosso espírito do que até alimentar o nosso corpo, porque é o que vai para a eternidade. Então, convida papai e mamãe, vai na missa, 9h30 é um horário ótimo, todo mundo já dormiu suficiente até 8, 8h30, e o domingo fica, vocês preenchem o domingo, porque o dia santo, né, o domingo, ele só é santo se vocês santificarem ele, se nós santificarmos ele. O dia que a gente não vai à missa, o dia que a gente não para na frente da televisão e assiste a missa com muito respeito, muita dignidade, ele não é um dia santo, ele é um dia comum. Né? Porque o domingo foi feito para isso, para a gente alimentar o nosso espírito, para a gente alimentar a nossa alma, para a gente se inundar da graça de Deus, né? Então, domingo sem missa é semana sem graça, né? Não sem graça de risadinha, de piada, das coisas que a gente ouve no dia a dia. Sem a graça de Deus. Então, é muito importante que as famílias entendam que domingo sem missa é semana sem graça, tá? Não é essa graça que a gente acha na televisão, que a gente acha em qualquer lugar. Sem a graça de Deus, que é extremamente necessária para a vida de cada um. Amém? Então, nós vamos falar um pouco sobre Pentecoste, que é a liturgia de amanhã. Geralmente, gente, a festa de Pentecoste na igreja, quando podia, né? Eu lembro que o padre Paulinho, o padre Paiva, todos faziam uma celebração muito especial, porque era o dia que celebrava a vinda do Espírito Santo, né? A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? O dia que eles receberam a força que Deus tinha prometido para eles saírem e evangelizar. Semana passada, a leitura nos ensinou que Jesus, depois de ressuscitado, subiu ao céu, à vista dos discípulos.
Chamamos de ascensão do Senhor. Eles não podiam mais ver Jesus, mas sabiam que não estavam sozinhos. Nunca mais ficariam sozinhos, pois Jesus estava presente em tudo o que eles faziam. Eles tinham aprendido muito com Jesus. Era preciso continuar as obras do Mestre. Jesus havia lhes ensinado. E como Jesus tinha determinado, eles permaneceram em oração, ainda parados em Jerusalém, sabendo que a missão deles era evangelizar. Mas eles estavam tímidos e com medo. Não tinham força suficiente para agirem. Uma semana depois, no dia de Pentecostes, que é a festa que nós vamos celebrar amanhã, né, na igreja, que era uma festa dos pagãos, onde se comemorava a colheita. Quer dizer, já era uma festa para o povo, né, para os pagãos, porque eles antes da vinda de Jesus, neste dia, né, eles comemoravam o dia da colheita, né, o dia da colheita farta. O dia, eles se reuniam para comemorar tudo que eles tinham conseguido tirar da terra, porque era a época da colheita, né? Eles tinham semeado durante o ano todo e aquele dia eles se juntavam em comunidade para celebrar a festa da colheita. Mas os discípulos, eles, como tinha acontecido tudo aquilo da crucificação de Jesus e eles perseguiam até então os cristãos, eles estavam recolhidos num lugar que chamava cenáculo, né? Eles estavam recolhidos em oração, lá onde eles se encontravam com Jesus por várias vezes durante esses 40 dias e permaneciam recolhidos. E naquele dia também, embora fosse um dia de uma festa, os discípulos, junto com Nossa Senhora, estavam reunidos em oração. Presta atenção, os discípulos, junto com Maria, a mãe de Jesus, nossa mãe, com Nossa Senhora, eles permaneciam em oração. Em um lugar chamado cenáculo, onde normalmente se reuniam. Imagino que seria uma sala reservada para eles, como aqui, nas nossas salas, né? Reservadas onde eles reservaram para fazer oração. Jesus, então, apareceu no meio deles, né? E como a Silvana leu no Evangelho, né, Silvana? Falou, a paz esteja com vocês, né? Que até então estava sem paz. Né? Porque até então eles estavam perturbados, como eu falei para vocês, eles estavam inseguros, tímidos diante de tudo aquilo. Então, Jesus, ao aparecer, né, 2 vezes falou, a paz esteja com vocês. E soprou o Espírito Santo sobre eles. E eles já estavam ali no cenáculo reunidos por ordem de Jesus, que era para eles ficarem, permanecer ali, né, em oração. Eles estavam bastantes ali, né? Aí, quando Jesus falou, a paz esteja com vocês, e soprou o Espírito Santo sobre eles criaram coragem, perderam o medo, porque o Espírito Santo é o Espírito do amor, da paz, da unidade. Por isso que Jesus pediu para eles estarem reunidos, porque é um Espírito de unidade. E o Espírito Santo desceu em forma de língua de fogo, e repartiu sobre eles e foi distribuindo para cada um deles os dons. Que cada um, né, era tímido. Então, o Espírito Santo já sabe a necessidade de cada um de nós para servir no serviço ao reino de Deus. Por isso que Jesus ensinou que nós necessitamos um dos outros. Ele já fez isso para ninguém achar que é melhor do que o outro. A gente, em outra conversa, outro encontro com a Tereza, ela falava, nossa, nem não sabia. A gente, os que servem Jesus, ensina sobre Jesus e ainda aprende com os outros, por isso que tem palestra, encontro, sobre o Espírito Santo. Então a gente vive aprendendo, nós nunca sabemos tudo. E o Espírito Santo é aquele que tira o medo de você servir a Deus. É aquele que te encoraja, é aquele que revela a você que você é importante para Deus. Quantas pessoas têm dons e ainda não se entregou?
a Jesus, a servir. Então, por isso que tem que ter esses momentos de encontro, de oração, porque é ali que a pessoa é despertada a descobrir o valor que ela tem para Deus, no reino de Deus. Todos estão convidados. Jesus não faz acepção de pessoas, nem de ninguém. Ele precisa de todos os dons no reino dele, né? E o Espírito Santo, o que é mais lindo nele, que Jesus fala, é uma promessa do Pai. O Pai já tinha prometido o Paráclito. Por isso que ele pediu, fiquem lá reunidos, que vocês vão receber, né? Deus vai enviar, o Pai vai enviar aquilo que ele prometeu. E nisso, o que nós aprendemos? Que o que está escrito na palavra de Deus se cumpre. É verdade, né? Por isso que Jesus falou que nenhuma vírgula deve ser mudada da palavra. Porque não é nossa, é a palavra de Deus. E nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. E o Espírito Santo, uma coisa que eu acho muito lindo, né, Tereza? É que o Espírito Santo faz você se sentir amado por Deus. É um amor tão grande que ele revela ao nosso coração que você quer repartir. Você não consegue guardar para você mesmo. Você quer transmitir e você quer que as outras pessoas também tenham esse encontro com o amor de Deus para saber o quanto elas são importantes e valorizadas por Deus. Né? Por isso que Jesus morreu na cruz, para a salvação de cada um. E aqui no mundo, o mundo já ensina de outro jeito que você tem que ser isso, ter aquilo, né? Para você ser importante e para Deus não. Do momento que você pode estar fazendo as coisas mais simples, mas se você está fazendo com amor, esse é o peso da balança para Deus. Esse é o grande valor que tem para Ele. Quantas pessoas estão no anonimato aí que nós nem sabemos e tem um grande valor para Deus, né? Estão cuidando de pessoas enfermas, ficam ali, deixa de viver a própria vida para estar cuidando daquela pessoa, vendo um Cristo ali naquela pessoa, um outro Cristo que precisa ser amado, né? Então, o Jesus, ele valoriza aquele serviço que muitas vezes o mundo corre. Por isso que Jesus pediu para nós não correr da cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Então, dá valor à sua história, né? Então, conforme a Silvana acabou de explicar, Lê, que graça, que bênção, essa mulher é um poço de sabedoria, gente. Conforme a gente estava falando, né? Depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, a Silvana acabou de explicar, sobre línguas de fogo que se repartiam. Esse fogo, né? Na verdade, ele capacitava, fortalecia e capacitava cada um que estavam lá, né? E hoje capacita a gente, né? Hoje capacita a gente, ó, cada um com o seu dom. Aqui capacita a Camilinha e vocês, em tudo que vocês fazem, né? Até na hora que vocês estão fazendo a tarefinha de escola. E assim a gente vai crescendo em sabedoria e graça, né? Diante de Deus e dos homens. A hora que vocês estão na rotina do dia a dia de vocês, que vocês colaboram em casa, que vocês visitam a vovó que está precisando, se hoje não pode ir presencialmente, dá um jeitinho de se fazer presente. Se eles não têm internet, não tem nada, escreve uma cartinha, né? Mostra que vocês têm um carinho enorme por ele, porque isso é um dom de Deus, o amor, né? Conforme os apóstolos, né, eles se sentiram fortalecidos e começaram a falar em línguas. Hoje em dia a gente pensa, né, que as línguas que eles começaram a falar eram coisas que ninguém compreendia, né? Às vezes as pessoas vêm assim, começam a orar em línguas que tem isso, aquilo. É verdade, pode ser também, mas na verdade o que Jesus, o Espírito Santo que desceu sobre eles, proporcionou para eles foi a linguagem do amor. A linguagem do amor a Deus e ao próximo, cumprindo assim o primeiro mandamento, né? A linguagem do amor é uma linguagem que todo mundo entende. Então, mesmo que você não fale o mesmo idioma de uma pessoa, mas se você chegar perto dela com carinho, se você proporcionar para ela um bem-estar, se você acolher a pessoa, ela vai se sentir amada. Então, eles aprenderam de Jesus
durante a caminhada, essa linguagem, a linguagem do amor, e receberam do Espírito Santo a força para pôr em prática, né? Essa linguagem do amor, de oferecer a outra face, de amar uns aos outros, a linguagem do perdão, né? Hoje em dia, por causa de muito pouca coisa, as pessoas brigam, né? Não se falam mais, e isso é contra a vontade, completamente contra a vontade de Deus. Então, a linguagem do amor, a linguagem do perdão, a linguagem da solidariedade, aquela linguagem que traz o outro para perto de você, independente de tudo, que você sabe caminhar com o próximo, né? Saíram assim pelo mundo e evangelizaram, com esse objetivo de tornar o mundo melhor. Eles fizeram a parte deles, né? Porque eles foram fortalecidos na fé. Deram a vida por essa fé, né? Aquele dia que Jesus apareceu para eles e disse: a paz estejam com vocês, né? Depois daquele dia, eles não tiveram mais a presença física de Jesus entre eles, né? Materialmente falando, mas eles permaneceram nesse grande amor, nessa grande doutrina. Eles andaram pelo mundo curando os doentes, né? Oferecendo uma doutrina nova, né? Que as pessoas eram bárbaras, saíram pelo mundo batizando. Essa que é a verdade, né? Todos nós que somos batizados recebemos o Espírito Santo de Deus. E eles saíram pelo mundo e trouxeram essa igreja, né? Essa igreja de partida que veio até agora, que caminha com a gente até agora, saíram pelo mundo evangelizando. E o que eles fizeram, cabe a nós hoje fazer. Por isso que é importante a gente frequentar a catequese, né? A gente aprender sobre Deus, sobre as coisas de Deus. A gente não pode achar que não é pra gente. Como a Silvana falou, cada um pode dar alguma coisa. Cada um tem alguma coisa para dar, tá? A gente não pode olhar assim, se eu vou ser perfeito ou não vou ser perfeito. Por exemplo, se eu olhasse perfeição, eu jamais estaria aqui. Porque eu não tenho voz para isso, gente. Eu sou uma pessoa prática. Eu adoro dar catequese, eu dou catequese assim desde os meus 13 anos, que eu acompanhava a minha família que dava catequese, a minha avózinha, mas eu não tenho dom para falar em público, eu não gosto. Mas, enfim, Deus capacita, né? Porque a única função da gente estar aqui é evangelizar, trazer vocês para dentro da igreja, pedir que vocês façam isso com afinco, né? Façam isso com o mesmo fogo que os apóstolos receberam aquele dia do Espírito Santo. É vocês que recebem agora, né? Porque é um fogo que não queima, e sim que faz as pessoas serem firmes, né? A gente não pode ser, eu não sei se vocês que são muito jovens ainda não ouviram isso, mas a gente ouve muito falar isso, que a pessoa, ela não pode ser morna, né? Ela tem que ser quente. Quente significa o quê? Quente significa animado, vivo, se manifestar ao mundo, falar se Deus deu a vida, né? Eu sou um em milhões de possibilidades que podia ter nascido no meu lugar, eu estou aqui e tenho uma missão. Eu não posso ser tímida na minha missão, né? Vocês não podem ser tímidos na missão que Deus deu para vocês, né? E vamos falar de Deus, né? Vamos usar esse fogo do Espírito Santo que nos ilumina, nos queima, para a gente fazer uma igreja renovada, né? Nós estamos precisando fortalecer a nossa igreja, fortalecer a nossa fé, né? Fortalecer essa comunidade que caminha pregando a doutrina de Jesus. Então, nada é mais lindo do que a nossa doutrina. Porque é a doutrina que nós recebemos do próprio Jesus. Eu não quero fazer críticas à igreja nenhuma, né? Não conheço o suficiente para fazer críticas, né? Tudo que se fala de bem, do amor de Deus, tem o seu grande valor. Mas vocês não estão contra nós, né? Quem não está contra Deus está a favor a Ele, né? Mas, de qualquer maneira, mas eu quero falar para vocês que nós temos uma igreja que nasceu do próprio Jesus, né? A nossa igreja, ela nasceu do próprio Jesus,
ela caminhou com Pedro, que estava lá aquele dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo. Depois ela caminhou com o apóstolo Paulo, que se vocês puderem, né? Paulo, ele não viu Jesus pessoalmente, né? Aliás, ele perseguia os cristãos, porque os cristãos eram perseguidos. As pessoas não queriam um mundo segundo a vontade de Deus, porque as pessoas queriam levar vantagem, né? As pessoas humilhavam umas às outras para terem poder. E Paulo era uma dessas pessoas que não dá para falar para vocês agora, mas ele perseguia os cristãos, né? Ele ficou cego numa perseguição dessa, e porque Jesus perguntou para ele, por que você me persegue? E Paulo ficou uma pessoa tão fervorosa, que ele foi um dos maiores catequistas. Ele andou pelo mundo convertendo as pessoas, né? Daqueles que menos entendiam. Ele foi até os pagãos, as pessoas que menos entendiam, menos queriam ver falar da doutrina de Jesus, e pregou em todos esses lugares. Então, conforme vocês vão caminhando na igreja, vocês vão ver sempre falar carta de São Paulo aos Colossenses, carta de São Paulo aos Gálatas. Paulo, né, Tereza? Ele não estava aqui no cenáculo, né? Não, ele veio 35 anos depois. Jesus pediu para Ananias impor a mão sobre ele, né? E ele recebeu o Espírito Santo. Por isso que na crisma o bispo, né, vem e impõe as mãos, né? Que é a efusão do Espírito Santo, a confirmação. Então, depois que Paulo recebeu o Espírito Santo de Deus, ele saiu por o mundo e evangelizou, né? A dele caiu no entendimento dele. Fala da vista, né? Mas é porque é aí que ele entendeu quem era Jesus. Essas cartas, porque ao invés dele estar pessoal, ele andou pelo mundo evangelizando, né? E quando a gente lê na Bíblia, carta de São Paulo a tal pessoa, a tal cidade, é porque ele estava preso, porque as pessoas prendiam ele, porque não queria que ele evangelizasse, né? E mesmo assim, como ele não tinha outro meio, ele escrevia e pedia ele escrevia para determinada comunidade, para as pessoas que tomavam conta das comunidades, falando da necessidade de permanecer em Cristo, na doutrina de Jesus. Então nós temos que ser um pouquinho Paulo, né? Aprender com ele, que ele é patrono, que ele é patrono, né? Quase que da catequese, né? Ele fez muito pela evangelização. Paulo e Pedro, eles são a coluna da igreja. Eles são a coluna da igreja, né? Eles sustentam a nossa igreja. Eles não tiveram medo, eles foram até o fim, como outros apóstolos também. Mas eles foram até a morte, né? Um morreu decapitado e outro morreu crucificado. Bota a cabeça, e Pedro falou que ele não era digno, né? Pedro, né, que foi o primeiro dos apóstolos, né, que Jesus falou para ele, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando foram crucificar ele disse que ele não era digno de ser crucificado da mesma forma de Jesus. Ele preferiu ser crucificado de ponta cabeça, mas ele tinha certeza que ele tinha uma vida inteira pela frente lá no reino de Deus, né? E Paulo também foi decapitado, mas ele mesmo assim ele morreu em paz com as pessoas que o decapitaram. Falando nisso, onde eu cheguei, nem tinha pretensão de chegar aí, mas tem um filme na Netflix que é a vida de Paulo. Você já viu, Camilinha? Então veja. Maravilhoso, sabe? Assim, eu às vezes quando eu vejo todas essas coisas, esses filmes da Netflix, que eu assisti Maria Madalena, tal, tudo, eu sempre faço uma crítica, né? Comparando com o que eu li na Bíblia, ver se a história é real ou não. Maria Madalena não é muito real, né? Apesar de ser uma mensagem maravilhosa, tem alguma coisa que não foi assim, que não é assim que estava na Bíblia. Mas Paulo não. Esse filme de Paulo que está em cartaz está em alta, tá lá nos primeirinhos que a gente vê na janelinha do Netflix. Ele é, assim, um resumo perfeito da vida de Paulo. E é um resumo perfeito da criação da igreja, né? Da fé que tinham os apóstolos naquela época. Então é isso, pessoal. Não deixe de ir amanhã na missa, não deixe de participar dessa festa de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, e hoje sobre cada um que tiver lá dentro, que for buscar, que queira aprender e caminhar com Jesus, né?
Na tarefinha de vocês, eu não sei como que vocês vão receber, tem uma leitura da Bíblia que eu quero que vocês procurem. Se não souber procurar, pede para a mamãe e para o papai. É lá do Ato dos Apóstolos, né? Então, Ato dos Apóstolos já é esses apóstolos que estavam caminhando, né? Atos dos Apóstolos. Eu demorei para entender o que significava Atos dos Apóstolos na Bíblia, quando eu era criança como vocês, depois que eu percebi. Então, eu vou falar para vocês. Atos dos Apóstolos são as atitudes dos apóstolos, onde os apóstolos estiveram, como eles fizeram, com quem eles estiveram, para levar a igreja de Jesus adiante, né? Então, essa leitura está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do 1 ao 11. E vocês vão completar para a catequista de vocês essa tarefinha. E, por favor, gente, pelo amor de Deus, não deixe de fazer. Por quê? Porque é a tarefa de vocês que determina a presença de vocês na catequese, né? E é através disso que a gente vai avaliar vocês, tá? Eu poderia falar muito, nós vamos falar sobre os dons, ou você acha melhor falar sobre, é muito jovem para Eucaristia? Não, pode fazer um resuminho. Então, entre os dons que os Espíritos Santos, que o Espírito Santo derramou naqueles dias, né? Nós, a igreja, destacamos 7 dons, que é toda a fonte de sabedoria do ser humano, né? Os 7 dons, que aquele dia ele distribuiu gratuitamente para todo mundo. Por isso que um tem a capacidade, tem o dom de ser um bom advogado, outro tem o dom de ser uma professora, outro tem o dom de ser uma dona de casa, outro tem o dom de ser... E tudo diante de Deus é grandioso, porque tudo que é feito com amor atinge o coração de Deus, né? Chega até o coração de Deus e Deus acolhe aquilo que a gente faz. Então, independente daquilo que a gente faça, a gente tem que fazer com muito amor, né? Segundo os dons que a gente recebeu de Deus Pai, né? Nesses dons, vocês vão aprender de novo no Crisma. Eu perguntei para a Silvana se daria ou não, porque geralmente eu nos últimos anos eu estou sempre catequese de Crisma, né? Mas na Eucaristia também, eu lembro que a gente passava isso. Se vocês estivessem na aula presencial, a gente passaria umas 2 aulas falando sobre isso. E vocês vão receber o resuminho, né? Pede para o papai, para a mamãe acompanhar com vocês, porque isso serve para todos nós. E procure entender, né, que dentre os dons que Deus distribuiu, o que se destaca, né, são fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temor a Deus. Você quer ler, Silvana? Por um meio rapidinho para a gente continuar. A Silvana vai ler para vocês o que cada um desses dons representa, né? O que cada um desses dons fornece para cada um de nós. Então, o Espírito Santo ele é representado pela língua de fogo, calado cenáculo, né? E também uma pombinha branca, né? Ela é símbolo do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é fortaleza. Através desse dom, Deus nos dá a coragem e a firmeza necessária para enfrentarmos as tentações e permanecermos fortes na doutrina cristã. Sabedoria. O sentido da sabedoria humana consiste em reconhecer a sabedoria eterna de Deus, Criador de todos, e termos em uma vida santa de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Ciência. O dom da ciência nos torna capazes de aperfeiçoar a inteligência e usar para o bem, comum com humildade, de reconhecer que tudo o que sabemos vem da graça de Deus em nossas vidas. Gente, eu acho lindo esse dom da ciência, né? A humildade que a gente tem que pôr em tudo que a gente faz, né? Conselho. Nos ajuda a discernir entre o certo e o errado e sermos bons conselheiros, guiando o irmão pelo caminho do bem. Entendimento. Torna nossa inteligência capaz de entender as circunstâncias e os problemas que enfrentamos e nos faz aproximar de Deus com todas as nossas forças em todos os momentos, alegrias e sofrimentos.
Então, nem sempre a gente entende, né? Quando a gente perde alguém, quando alguém fica doente, quando alguém morre novinho, né? Mas a gente precisa usar da sabedoria de Deus. Nós não viemos para esse mundo para ficar, para permanecer. Nós deixamos a nossa mensagem e depois o nosso caminho mais certo, né? Que ninguém duvida, que todo mundo sabe que é o certo, é a morte, né? Então a gente tem que ter entendimento para essa situação e muitas outras. Às vezes o papai está desempregado, às vezes acontece alguma coisa e a gente tem que entender, né, que nós estamos no mundo e que a gente partilha as coisas boas e as coisas ruins. Mas nem por isso Deus não está presente na vida da gente. Deus está presente, sim. E que a gente continua vivendo, né, após a morte, né? Vivendo, nós vamos numa vida A eterna. catequese é para isso, para ensinar o caminho do bem para todos e para ter a consciência que nós vai ter uma vida após nós partir. Jesus morreu na cruz para vencer a morte, né? E ele venceu para que nós pudéssemos ter vida e a vida em abundância. Então, piedade é uma graça de Deus para olharmos para o próximo com amor incondicional e ajudarmos em suas necessidades materiais e espirituais, sem interesse próprio, né? Porque muitas pessoas querem dar com a mão e receber o amor, né? Sabendo que Deus é aquele que retribui tudo bem que nós fazemos. Ele prometeu que até um copo d'água dado amor a ele será recompensado. Temor de Deus. Teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Por esse divino dom, torna-se Deus a pessoa mais importante em nossa vida, onde a alma docemente afasta do erro pelo temor em ofendê-lo com os nossos pecados. Quando a gente passa a ter temor a Deus, a respeitar a Deus, Deus não quer assim com medo, Ele quer que nós respeitemos Ele por amor. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. E é isso que o Espírito Santo vem assim, nos iluminar, mostrar isso. Então a gente, não, tudo mal, você fala, não vou fazer isso não, Deus me livre. Porque a gente vai estar semeando, né, uma semente que não é boa. Então é isso. E o Espírito Santo lá, né, igual a Tereza leu, que estava reunido outras pessoas, né, Tereza? Então a igreja veio para todos, né? Gregos, escravos, lá igual Paulo ensina. Todos os que estavam, todos os que participavam. Até então eles não tinham entendimento, né? Todos os que participavam daquela festa da colheita, né? E que se abriram para Jesus aquele dia, eles receberam os dons do Espírito Santo, o entendimento, né? A partir dali, nós criamos uma igreja, porque uma igreja não é feita só dos 12 discípulos, nem naquela época era. A igreja é feita da comunidade que seguia Jesus, e até hoje, né? Por isso que é importante a gente abrir o coração. Abrir o coração, participar dessa igreja, né? Essa igreja não é só ir lá na missa amanhã, embora seja muito, muito, muito necessário, né? Ser igreja é a gente pôr em prática a doutrina deixada por Jesus, né? A gente andar numa comunhão com Ele, não fazer as coisas que desagradam a Deus, né? Igual tem uma amiga, né? A Tiana, que eu amo muito, ela falou que todas as pessoas, se ela conhecer verdadeiramente a Igreja Católica, ela jamais muda de religião. Por isso que a gente tem o costume de falar, né, Tereza? Quando a pessoa sai da igreja, é porque não era católica. Já não era católica, não tem, porque né? Se for lá na raiz, ela fala que ela busca muito conhecimento. E ela fala que jamais a gente... E tem uma outra história, que isso foi um padre, amigo meu, que me falou lá em Piracicaba. Na minha família tem muitos padres lá, italianada. E ele falou assim que quem foi batizado, né, jamais deixa de ser católico. Ele é um católico, ele não é um católico do jeito que a igreja esperava, né? Então ele pode dar a volta no mundo em quantas igrejas ele quiser. A hora que ele cair em si, ele vai voltar para a igreja católica, porque ele vai sentir falta da comunhão, daquela comunhão, né, de Jesus. Ele vai lembrar da mesa da partilha, ele vai lembrar dos dogmas de nossa igreja, vai lembrar da nossa doutrina, e ele vai voltar. E isso a gente já viu em pessoas, até em pastores grandes da igreja, que voltou.
e que se converteu de novo para a nossa igreja. Então, todos os batizados católicos, né? Quem permanece é porque já é igreja. Agora, quem sai é porque não entende, não entendeu a mensagem. Por isso que é importante a gente prestar atenção nas mensagens da missa, né? Primeira, segunda leitura, o evangelho. Geralmente na missa, a primeira leitura é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento significa o quê? Antes de Jesus vir na Terra. A segunda leitura geralmente, às vezes pode não ser também, mas geralmente é dos Atos dos Apóstolos, que são assim, os exemplos que os apóstolos deixaram para nós, né? E o evangelho, quando o padre vai proclamar o evangelho, né? Que a gente toda a nossa atenção é voltada para o evangelho, porque lá é o próprio Jesus falando para nós, né? É o próprio Jesus unificando a nossa igreja aquele dia. Em qualquer lugar que a gente vai partilhar dessa leitura, desse evangelho e dessa doutrina que o padre vai dar. Por isso a nossa igreja ela é única, una, santa, católica. O padre vai ler um único evangelho e dar uma única mensagem. Naquela hora, se a gente fechar os olhos e ficar só ouvindo, a gente vai estar ouvindo o próprio Jesus falar com a gente, tá? É a mensagem que ele quer dar aquele dia. Você vê como que é importante a ida na missa. Nada que a gente faça dentro de nossa casa substitui a ida na missa, por causa de tudo isso. Depois do evangelho, que a gente entra na fila da Eucaristia, e depois que vocês já fizerem a primeira Eucaristia, é um momento de grande intimidade com Deus, né? A gente tem que estar com o coraçãozinho limpo, a gente tem que estar em paz com Deus e com todas as pessoas, para poder entrar naquela fila e fazer uma comunhão com Jesus. Então, presta muita atenção em tudo isso, gente. Vocês estão começando a caminhar com a nossa igreja, né? Porque até então vocês estão sendo levados pelos pais, mas vai chegar o dia que vocês vão caminhar sozinhos, né? Então, vai com muito amor, faz essa doutrina com muito carinho, se prepara para essa Eucaristia, assim, com muito afinco, né? Mais do que qualquer outra coisa que vocês fizeram na vida, porque a partir do momento que vocês receberem a Eucaristia, vocês vão se sentir maravilhados, cativados mais ainda por esse Jesus. Amém? Dá para fazer ainda? Quantos minutos mais ou menos? Pessoal, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, No mês de maio, né? nós estamos no mês de maio, mês de Maria. O mês ele é todo dedicado a Maria. Aqui atrás de nós, né? Era para estar na nossa frente, mas como a gente tem que ficar aqui, não tem como, se vocês verem, né? Nós temos Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é padroeira da nossa catequese, né? Como eu falei para vocês prestarem atenção quando eu falei que eles estavam reunidos em oração e junto com eles quem que estava? Estava Maria, né? A mãe de Jesus, aquela que foi agraciada, né? A cheia de graça, da graça de Deus, que doou seu próprio útero para dar a vida para Jesus, né? E ela era uma mulher diferenciada, né? Ela era uma mulher santa, né? Assim, imaculada, sem pecado, né? Ela não tinha mácula nenhuma, ela não tinha maldade nenhuma, por isso ela aceitou, né? E por isso ela foi escolhida, né? O projeto de Deus de salvação. Né? Ela estava dentro dos planos de Deus, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, a mulher perfeita, né? Aquela que nós devemos seguir, né? Então, ela caminhou com Jesus durante toda a vida, desde o nascimento até a cruz. E nessa caminhada, né, de Maria com Jesus,
Quando ele começou a vida pública de Jesus, dele, né? Ele começou com 33 anos, eles tinham sido convidados a uma festa de casamento. Eu vou fazer um encontro que está na página 31. E nós vamos fazer de uma forma resumida, porque eu quero falar um pouquinho sobre Maria, né? Mas esse encontro daria para a gente fazer uma ou duas aulas até, mas eu só quero que no mês de maio, agora que nós já estamos passando do meio do mês, vocês lembrem da importância de Nossa Senhora e imaginem ela nessa cena, né? Que foi o casamento em Caná da Galileia. Jesus, Maria e José formavam uma família perfeita, né? E eles permaneciam sempre quase que juntos, unidos, né? Quando teve esse casamento em Caná da Galileia, eu imagino que era de uma família, de alguém que era íntimo de Nossa Senhora, né? Porque antigamente os casamentos tinham festas assim que duravam vários dias, até semanas, né? Dependia do valor, do poder aquisitivo. Do poder aquisitivo de cada família, né? Tinha festa de casamento que durava uma semana, tinha festa de casamento que durava 5 dias, tinha festa de casamento que durava 3 dias, né? E Maria foi convidada para esse casamento em Caná da Galileia. Eu imagino que lá queria ter uma prima dela, um parente, que ela fosse íntimo, porque senão ela não teria ficado sabendo dessa situação de aperto que eles passaram na festa, né? Vamos ouvir o evangelho que narra esse casamento, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu com Nossa Senhora aquele dia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para o casamento junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam tudo o que ele disser. Tinham sido deixados aí 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros cada um, e que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que se serviam: encham esses jarros com água. Eles os encheram até a borda. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao chefe da cerimônia. Eles assim o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, pois foram eles que tiraram, os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram a água. Chamou o noivo e disse: qualquer um serve o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o vinho bom até agora? Este foi o princípio dos sinais. E Jesus fez em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E aí ficaram uns poucos dias. Então, gente, para a gente entender um pouquinho o que aconteceu lá, né? Nessa festa, eu imagino que não fossem também umas pessoas muito ricas, porque eles não prepararam, rica na questão financeira, mas eles não calcularam direito o consumo do suficiente, né? E o vinho nas festas significava alegria, né? A alegria do noivo, da noiva, era a alegria das pessoas que estavam lá, que era partilhada com o noivo e com a noiva, né? Então, eu imagino que a família que tomava conta daquele casamento estava muito, muito triste, né? Desapontado, estavam muito aflitos, com o coração aflito, né? E falaram para Maria: nossa, nós estamos ficando sem vinho, e agora, né? Que vergonha! Porque
tinha muitos convidados, né? Você vê que um dos chefes, né? Aí, hoje eu imagino assim, um dos padrinhos, uma das pessoas de destaque do casamento, né? Notou. E Maria, sabe, você vê como que ela é agraciada, cheia da graça de Deus, né? Foi o primeiro milagre público de Jesus. Mas Maria sabia que ele podia fazer. Maria sabia que ele podia ajudar aquela família. Ela tinha certeza, a confiança dela em Jesus era gigantesca, né? Ela foi pedir socorro para ele, sabendo que só ele, todos os convidados que estavam lá, podiam resolver essa situação. E ele, assim, quando ele falou, mulher, não chegou a minha hora, né? A gente precisa entender que naquela época a mulher não tinha voz, né? A mulher não tinha voz e nem vez, então tudo que era decidido pelos homens, né? E ele falou assim no sentido de exaltar Nossa Senhora. Ele não falou no sentido assim, você não é minha mãe. Ele quis exaltar a força de Nossa Senhora. Mesmo ele falando assim, ela confiou que ele podia fazer e que ele iria fazer. Então, por isso que a gente tem que ter muito afinco quando a gente precisa de alguma coisa e pedir intercessão de Nossa Senhora, porque ela pode transformar até a vontade de Jesus. Ela pode mudar a vontade, porque Jesus, ele foi para participar daquela festa com os discípulos, né? Mas ele não foi lá para transformar a água em vinho. Mas a pedido da mãe, né? Certamente ele estava reunindo os discípulos ainda. A pedido da mãe, ele fez esse grande milagre. Mas para que o milagre aconteça na vida da gente, né? A gente presta atenção nisso também. Que havia jarros, né? Os jarros eram gigantescos, onde as pessoas geralmente se lavavam naqueles jarros grandes, né? E ele pediu para encher tudo de água. A água devia ficar um pouco longe, não devia ficar lá encostadinha. E as pessoas enchiam os jarros com outros jarros. Então foi necessário bastante serviço para encher todos aqueles jarros. Eles se puseram a serviço, né? A Nossa Senhora pediu para encher esses jarros, né? E eles fizeram a parte deles. Eles foram lá e encheram, como nós agora, né? Se a gente quiser encher a vida da gente de graça, de glória, das bênçãos de Deus, a gente tem que fazer um certo esforço, a gente tem que ir buscar. As pessoas que estavam lá, né, encheram os jarros e ficaram esperando. E depois notou-se, quando foi servido aquele vinho, né, foi mandado servir aquele vinho, uma das pessoas de destaque do casamento, uma pessoa importante, imagina que estava lá, né? Que sabia degustar vinho. Que sabia degustar vinho, que estava lá analisando se o vinho era bom, se o vinho era ruim, se o casamento estava bom, se o casamento estava ruim, né? Ele ficou assim maravilhado, ele ficou encantado, porque todo mundo serve o vinho bom, a bebida boa, servia no começo e no fim da festa, quando todo mundo já estava embriagado, servia esse vinho mais baratinho, porcaria, né? Que nem aquele... que nem aqueles catafesta que tem por aí, né? Esses vinhos que a gente gosta, mas que não é bom, né? Então, o convidado notou que o vinho que foi servido por último, que foi a água que Jesus transformou em vinho, era o melhor dos vinhos. E vamos fazer um paradoxo, você não vai entender essa palavra, né? Vamos fazer uma comparação, né? Que é assim mesmo, o melhor, o que Jesus oferece para a gente é sempre o melhor. Isso daí, a Bodas do Caná da Galileia é uma palestra maravilhosa para adultos até, né? Porque a gente passa a entender que tudo que Jesus dá é o melhor que a gente precisa. E foi isso que ele quis falar quando ofereceu o melhor vinho no final. O vinho de Jesus era o melhor, não tinha comparação. Amém? Então, no livrinho de vocês, lá na página 31, está comigo. A Silvana vai ler para vocês esse encontro. Então, façam tudo o que Jesus disser. Jesus e Maria, sua mãe, foram a uma festa de casamento em Caná da Galileia. Os discípulos de Jesus também estavam lá, na Palestina do tempo de Jesus. Uma festa de casamento podia durar até 7 dias. Sem vinho, diminuiria a alegria.
Os convidados iriam embora mais cedo e a festa terminaria. De repente, Maria disse para Jesus: eles não têm mais vinho. Ela não lhe pede um milagre, mas sugere que ele tome uma providência. Jesus responde: a minha hora ainda não chegou. Essa hora será a do momento da cruz, quando se revelará o maior sinal de Jesus morrer por amor à humanidade, para que não falte mais o vinho da alegria e da vida. No Calvário, o mundo conhecerá um vinho novo, o sangue de Jesus que dá vida em abundância. Maria ouve a resposta de seu filho e não diz nada. Ela procura os servidores e diz: façam tudo o que ele disser. Ao cumprir a ordem de Cristo de encher as talhas com água, os servidores vão presenciar um grande sinal. A água é transformada em vinho novo, o melhor de todos, o vinho novo da festa e da alegria. Que vinho é este? É o próprio Jesus. Quem faz tudo o que ele disser, transforma a dor em amor. Quando esse vinho novo é servido aos convidados, ninguém sabe de onde vem. Somente os servidores sabem, como Maria, que o vinho vem de Jesus. Olha, gente, em resumo é mais ou menos o que eu falei, mas é fantástico, né? Até hoje é muito, muito atual. O que é interessante nessa passagem também, né, que ela falou: faça tudo o que ele disser. Então ela sabia que ele ia dar uma sorte, né? Então até hoje ela fala para nós, ó, que Jesus está pedindo vocês fazerem, vocês fazem, obedecem, porque vai dar certo. Se ele está pedindo, está mandando, né? Ele fala, ele é capaz de realizar. Então a gente não pode ficar tímidos, né? Para cumprir a vontade de Deus. A gente pode ficar tímido para tudo, mas não para seguir os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus em nossa vida, ele tem que vir em primeiro lugar. Façam tudo o que ele vos disser. Né? A gente não pode nunca deixar a nossa vontade prevalecer. Né? Como na idade de vocês, o que a gente podia comparar? Às vezes a gente tem uma preguicinha de levantar, né? Para ir na missa, ou às vezes a gente não quer colaborar com a casa, mas é assim que é o correto, é assim que é a vontade de Deus. Façam tudo o que eles vos disser, se esforce para ser agradável à vontade de Deus, né? A gente tem que se esforçar para ser agradável à vontade de Deus, aos ensinamentos de Deus, né? E pensar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o que edifica a nossa vida. É o que dá razão para a nossa vida. Edificar quer dizer, deixa a nossa vida de pé, né? Edificar um prédio é levantar, deixar ele em pé, né? Então, se a gente não tiver a força de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a Trindade Santa, um só Deus em 3 pessoas, a gente não vai conseguir ser uma pessoa feliz, porque é para isso que a gente vive. Tá bom? A gente continua. Então, é isso que a gente queria falar para vocês. Essa é a mensagem, tá? Esse encontro das bodas de Canaã está na página de vocês, lá na página 31 do livrinho. Faça ele com bastante afinco, né? Ele não tem grande dificuldade, é só a gente ler e entender, mas tem uma partezinha que eu vou fazer para vocês aqui, junto com vocês, para finalizar, que eu acho que até a Sueli tinha falado dela, né? Que é a explicação da Ave Maria. Por que a gente exalta o nome de Maria, né? Por que a gente tem Maria como mãe? Porque a gente... Ela é um modelo, né? Faz toda essa questão na nossa igreja de colocar ela como modelo, né? Porque ela é mãe de Jesus e ela é nossa mãe. De maneira nenhuma ela é uma pessoa comum, né? Então, a Ave Maria, ela é bíblica, ela está lá, né? É a saudação do anjo a Maria, né? Então, quando o anjo apareceu para Maria, ele disse ave, que quer dizer salve. É uma saudação.
cheia de graça, cheia do amor de Deus. É essa graça que nós já falamos no encontro. Eu nem tinha lido isso, né? Mas a gente falou várias vezes da graça de Deus hoje no encontro, né? Cheia de graça é cheia do amor de Deus, cheia dos favores e das bênçãos de Deus. O Senhor é convosco. Jesus é contigo sempre. Deus está com Maria sempre, desde o começo dos tempos, tá? Deus esperava por essa pessoa perfeita para ser a mãe do teu próprio filho. Então, o Senhor sempre esteve com Maria. Bendita sois vós entre as mulheres. Ela é uma mulher muito especial entre todas as outras mulheres da terra. Bendito é o fruto do vosso ventre. Especial é o filho que veio do ventre dela. Mãe de Deus, mãe de Jesus. Como Jesus é Deus, nós a chamamos de mãe de Deus. Então, como Jesus faz parte da Trindade Santa, ela é a mãe de Deus também, né? Rogai por nós, pede a Deus por nós, intercede por nós, vai a nosso favor, né? Junto às nossas necessidades. Por isso a gente pede com devoção, com carinho, que ela vai nos ajudar. Pecadores, nós somos uma igreja pecadora, nós somos pessoas cheias de pecado, né? O olhar da gente às vezes busca o pecado. Pecadores, nós muitas vezes nos afastamos de Jesus e do Pai. Então, por mais santa que a pessoa seja, né? Por mais correta, santa não, que ninguém é santo. Faz uma escolha errada. A gente, por mais que a gente tente ser perfeito, a gente faz algumas escolhas erradas, né? Mas a gente pede para que ela nos ajude a ficar no caminho de Deus, que a gente se arrependa. Agora e na hora de nossa morte, quer dizer, hoje e sempre, até o fim da vida, né? Ela permaneça conosco, hoje e sempre, até o fim da vida. Que Maria, a consagrada de Deus, a amada, né? Por Jesus, que ela permaneça na nossa vida para sempre. Assim seja, o amém é assim seja. Então, para o próximo encontro, deixa nós vamos deixar, daí a gente ver se há necessidade de falar ou não. Eu acho que para hoje o que a gente queria falar é isso. De novo, eu falo para vocês. Resumindo, Maria é a mãe da geração que serve Jesus, né? Os descendentes. Isso, então, Maria. Da casa de Davi, né? Que Jesus é descendente de Davi, servia a Deus. Aí a Silvana e nós estamos continuando essa caminhada, né? 2021. Isso, 2021, 2000 anos depois, nós estamos aqui, buscando servir a Deus. Enquanto tiver gente assim no mundo quando tiver gente que se põe a serviço da vontade de Deus, o mundo pode ser transformado, pode melhorar muito, né? Sempre. De novo, quero falar para vocês, faça um esforço gigante para ir na missa. Outra coisa, faça uma tarefa da catequese, porque a tarefa é a única forma de avaliar vocês. Se não fizer, depois que faltar 5 tarefas sem fazer de cada catequizando, nós somos obrigados a tirar da lista de quem está fazendo o curso da Eucaristia, né? A catequese de Eucaristia. A gente não pode deixar, porque se perdeu 5 encontros, se não fez 5, não está apto a entrar na fila para receber a Eucaristia, eu com Cristo, não vai poder saber. Então faz, não é chatice, e sim, nós precisamos ser assim, cobrar de vocês para que vocês amadureçam na fé e estejam prontos para receber o sacramento. Amém? Porque eu tive uma catequizanda que ela não fez certinho os encontros, e depois no dia lá que as crianças, que ela foi uns dias, né, que deu turminha, chegou o dia lá bonita, a entrada, para receber a comunhão, tudo preparado para aquele dia, ela ficou desesperada. Essa é a minha turma, eu também vou fazer. E a gente não pôde fazer nada. Então, vocês lembram que vai ter esse dia da grande festa, do banquete, né? Já pensou? Vocês não chegar o dia lá, vocês ver essas crianças que vocês sabem que é da turma, os amiguinhos, e vocês não poderem participar do banquete, de receber o corpo e o sangue de Cristo? Então, a gente tem que se esforçar. O caminho é estreito, mas é o que nos leva à verdadeira alegria. Nós vamos encerrar nosso encontro, vamos agradecer a Camilinha. A Camilinha levantou cedo. O que você quer falar para o pessoal, Camila? Né?
Siga o meu exemplo. Aí, siga o exemplo dela. Ela está aqui com humildade, não quis nem falar nada, mas ela está aqui. Amanhã, domingo, na missa das 7, ela está lá, tocando. Ela é esforçada, né? Então, a gente serve como a gente pode. Boa semana, fiquem com Deus. Vamos rezar uma Ave Maria. E vamos continuar. Bom final de semana, um santo domingo. Para o domingo ser santo, tem que ir lá receber a graça de Deus, senão não vai ser santo. Ou pelo menos ficar na frente da televisão com bastante afinco, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve. Salve. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Estamos unidos, vamos permanecer no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. E avante.